Bem-vindos ao Portugal Sub-30, o podcast da Juventude Social Democrata. Olá, somos a Juventude Social Democrata, uma juventude partidária que conseguiu que fosse criado o Cartão Jovem, que disse fim ao serviço militar obrigatório, que lutou para o aumento do financiamento do Programa de Arrendamento Jovem, que quer combater a corrupção e aumentar a transparência. Uma juventude partidária que quer mais bolsas de estudo, mais residências para os estudantes, que quer mais condições para os jovens poderem iniciar os seus projetos de vida. Uma juventude partidária que defende um país com mais oportunidades para os jovens. E por falar em país, sabes quais são as últimas notícias em Portugal? O que anda o governo a decidir por nós? O que se diz sobre política, saúde, educação e economia? Pois, são muitos os temas e nem sempre passados com a maior clareza possível. Afinal, qual é o impacto que as decisões e as leis aprovadas em São Bento têm sobre nós jovens? Este programa explica ao pormenor o impacto e as consequências que as decisões tomadas pelos agentes políticos têm sobre os jovens. Este é o Portugal Sub-30. Vamos começar por falar sobre as eleições europeias. Decorrem no próximo dia 26 de maio. Muitas foram as medidas que a União Europeia implementou e que melhoraram a nossa vida, como o Erasmus, o Cartão Europeu de Saúde, o fim do roaming, investimentos nas nossas regiões e na nossa educação. Mas estas eleições servem exatamente para quê? Votamos em quem? Quem é que nos vai representar? Basicamente, o Parlamento Europeu tem três grandes famílias políticas. O Partido Popular Europeu, o maior, os socialistas e os liberais. Nas eleições europeias, elegemos os representantes de Portugal em cada um destes grupos. E quem está na corrida para o Parlamento Europeu? Ainda não sabemos as listas completas, mas já conseguimos dizer os cabeças de lista. Pelo Bloco de Esquerda continua Marisa Matias. Pelo PCP será João Ferreira. Pelo PS será Pedro Marques e o CDS indicou Nuno Melo. E por fim, pelo PSD irá o Paulo Rangel. E quem é o candidato do Partido Socialista Pedro Marques? Bem, até à semana passada era o Ministro do Planeamento e Infraestruturas. Há uns anos atrás era o Secretário de Estado do Governo de José Sócrates. E quais é que foram as suas grandes obras? Bem, congelou durante 3 anos o investimento na ferrovia. Impediu durante 3 anos o aluguer de comboios. Conquistou o mais baixo investimento público da história de Portugal. Foi campeão dos anúncios das obras nunca feitas e protagonizou a pior negociação de sempre de fundos comunitários. Portanto, será que devemos agradecer ao Partido Socialista por nos livrar de um péssimo ministro e um mandar de castigo para Bruxelas? Por outro lado, o PSD apresenta Paulo Rangel. Paulo Rangel tem um percurso profissional e académico exemplar e tem afirmado o nosso país no Parlamento Europeu. É o responsável pelo think tank do grupo do PPE, o European Ideas Network, e pelo grupo de reflexão sobre o futuro da Europa. E já agora, quem é que vai representar os jovens no Parlamento Europeu? A Juventude Social Democrata indicou a Lídia Pereira para defender os interesses dos jovens portugueses em Bruxelas. Mas quem é a Lídia? Conibricense, com 27 anos e presidente do IEP. E vocês agora perguntam, o que é o IEP? É a juventude do Partido Popular Europeu, ou seja, representa todas as juventudes partidárias europeias, de direita e de centro-direita, existentes nos países europeus. A Lídia personifica o jovem europeu. Uma qualificação invejável, uma participação cívica ativa e uma predisposição para a globalização. Ela afirma que estas eleições são uma oportunidade única de afirmar uma Europa digital e humanista, sustentável e atenta às alterações climáticas, que se preocupa com um novo contrato social com a igualdade de direitos e oportunidades para todas as gerações. Já apresentámos alguns dos candidatos a estas eleições. Dia 26 de maio. Está nas tuas mãos, aliás, no teu voto, eleger aquele que julgas representar melhor o que é para ti a Europa. Continuando no estrangeiro, como se encontra a situação da Venezuela? Para perceber o presente, há que saber o passado. Em 2013, Hugo Chávez morre e Nicolás Maduro é eleito presidente. A margem que lhe deu a presidência foi curta e desde logo começou a contestação da oposição, que acusava o partido de Chávez e Maduro de destruir o país a nível económico e de ignorar as altas taxas de criminalidade, que já levaram milhares para as ruas em protesto. Em 2014, devido à dependência do país da venda de petróleo, representa a maior parte das receitas do Estado, cujos preços começaram a cair, a Venezuela foi atirada para uma recessão profunda, sem precedentes. O governo deixou de ter receitas para comprar produtos ao estrangeiro e para subsidiar programas sociais como acontecia na primeira década deste século.
Em 2015, a oposição consegue a maioria no Parlamento, confirmando a inversão na popularidade do partido de Maduro. Porém, o presidente da Venezuela tem conseguido invalidar o poder da Assembleia com sucessivos decretos que lhe permitem governar o país desde janeiro de 2016, devido ao estado de emergência do país. Assim, a Venezuela, outrora um dos países com maior potencial económico da América Latina, é hoje um dos últimos redutos globais do caminho para o socialismo como via de estruturação societária, tem vindo a assistir a uma exponencial degradação das suas instituições, do seu tecido económico-social, bem como a contínua erosão da percepção da comunidade internacional face ao país e cuja coesão social se encontra visivelmente comprometida com o atual cenário político vivido. Hoje, há pessoas sem acesso a medicamentos básicos, sem acesso a comida, classes outrora consideradas médias a comerem do lixo. 3.000 a 4.000 imigrantes regressaram a Portugal, nomeadamente à Ilha da Madeira. Em 2018, a comunidade internacional não reconheceu legitimidade a Maduro após o ato eleitoral. A JST concordou com a posição de não reconhecimento do governo de Maduro, defendido pela União Europeia, e exigimos ao governo português que reconhecesse o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela até à realização de eleições livres. A comunidade internacional deve apoiar a transição democrática, que só pode ser liderada por um governo democraticamente eleito. Um governo que permita consagrar plenamente os direitos civis e políticos, a liberdade e a segurança de todos os membros da Assembleia Nacional, incluindo o seu presidente interino, assim como de todos os cidadãos venezuelanos. A Juventude Social-Democrata defende uma transição pacífica, um processo de reconciliação nacional e de organização de eleições livres e democráticas. A JST também apelou ao governo português que assumisse uma postura proativa, em particular através do corpo e representantes diplomáticos no país, na garantia da proteção e segurança da comunidade luso-venezuelana. A situação da Venezuela não pode estar alheia só porque se passa noutro país e do outro lado do Atlântico. Existem 500.000 lusodescendentes ainda a viverem nestas condições. Portugal tem, assim, o dever e a responsabilidade de defender uma Venezuela livre, democrática, próspera e coesa. Agora, em solo nacional, a saúde tem sido palco de vários desentendimentos, nomeadamente no que se refere à ADSE. O que é a ADSE? A assistência na doença aos servidores civis do Estado foi criada em 1963 e constitui um Instituto Público de Regime Especial e de Gestão Participada, integrado na administração indireta do Estado, com dupla tutela do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças. Trocado por miúdos, é uma espécie de seguro de saúde proporcionado pelo Estado para os seus funcionários, funcionários reformados e respectivos familiares, mas que não pode recusar ninguém com base em critérios clínicos. E qual é que é a importância da ADSE? Existem 1,2 milhões de pessoas neste seguro de saúde. Então, e o que aconteceu? Os hospitais privados, como a CUF, Luz e Lusíadas, cortaram os protocolos existentes com a ADSE. Ou seja, se antes um utente da ADSE pagava 4 euros por consulta, a partir de abril poderá pagar mais de 30 euros por esta mesma consulta, embora possam receber o dinheiro de volta, mas só posteriormente. Ou seja, têm de adiantar o dinheiro antes. E porquê que isto aconteceu? O governo não aceitou que hospitais privados praticassem preços diferentes para os mesmos serviços e bem acima do custo no Serviço Nacional de Saúde e que já em 2018 avançou a necessidade de rever as tabelas da ADSE. Assim, depois de a ADSE ter exigido a devolução pelos prestadores privados de saúde de 38 milhões de euros por excesso de faturação relativa a 2015 e 2016, os grupos privados de saúde anunciaram a intenção de denunciar as convenções com a ADSE. Isto resultou de uma lei de 2014 que prevê que tenha de ser pago de volta o diferencial entre o valor praticado e o valor médio por ato praticado no universo dos prestadores da ADSE. Ou seja, os prestadores nunca sabem quanto é que a ADSE vai pagar no final do ano. A lei está a ser contestada em tribunal e por isso nunca tinha sido aplicada até agora. Isso significa o fim da ADSE? Segundo o Primeiro-Ministro de Portugal, não. Diz que terão de negociar novas maneiras de não deixar mal os utentes da ADSE. Os hospitais privados já afirmaram que irão praticar uma tabela especial para estes utentes, mas sem ainda revelarem pormenores. Isto porque os hospitais privados tratam 4 milhões de pessoas por ano, dos quais 800 mil são beneficiários da ADSE, ou seja, é uma grande fatia do seu bolo de faturação.
O Governo reiniciou a negociação com os privados na passada terça-feira e espera-se que possam chegar a acordo sobre os valores máximos por ato praticado, ao invés de um mecanismo de pagamento retroativo. Falemos agora de violência doméstica. Já morreram 11 mulheres vítimas de violência doméstica em 2019. Um número real e que choca. E não é apenas um fenómeno que ocorre apenas em senhoras de meia-idade casadas. Mais de metade dos jovens que estudam no ensino superior em Portugal já sofreu violência no namoro e 34% assumiu já ter praticado atos de violência sobre o companheiro. A maioria das vítimas são mulheres, mas a violência no namoro é também feita por elas. A violência começa cada vez mais cedo, mas os jovens não sabem que a estão a exercer ou a ser vítima delas. Casos como insultos, 21% das mulheres e 17% dos homens reconhecem já terem sido insultados, serem impedidos de contactar com amigos, a perseguição nas redes sociais, o ciúme ou consultar com frequência o telemóvel de outra pessoa não são identificados pelos jovens como violência. Muitas vezes, os casos escalam até aos estalos ou à coação para atos sexuais. Dados alarmantes retirados num estudo divulgado recentemente dizem que 27% dos jovens portugueses não reconhece que o controle é uma forma de violência no namoro. 24% não reconhece que a violência sexual é também um ato de violência numa relação íntima de namoro. 36% dos jovens não considera violência a proibição de vestir uma determinada peça de roupa. 16% dos jovens menores de idade não reconhece a violência psicológica e 9% dos jovens naturalizam a violência física. É imperativo que a mentalidade dos jovens seja preparada para estar contra estes atos que consideram normais. Há que trabalhar, através da educação para a igualdade de género, na desconstrução de mitos, estereótipos do que é esperado de um homem e de uma mulher. Obrigado por terem acompanhado este primeiro episódio. Acompanhe também os próximos. Portugal Sub-30.